Nós começamos uma série livre esse mês e nós separamos 3 domingos. Nós estamos falando sobre 3 pontos na palavra que falam sobre o amor de Deus, sobre a fé e sobre a esperança. Você está comigo? Você estava aqui semana passada? Dá uma glória a Deus aí. E aí eu disse para vocês que nós falaríamos, falamos na semana passada, como o versículo diz que o maior desses é o amor, mesmo que na ordem do versículo estivesse falando sobre fé, esperança e amor, como o maior deles era o amor, nós semana passada falamos sobre o amor, amém? Sob o título A Ponte, porque nós entendemos juntos aqui que quando nós andamos em amor, uma ponte é construída entre nós e aqueles que nós desejamos alcançar para andarem conosco nesse lugar de provisão, de salvação. Eu acho que é o retorno. E aí, eu prometi a vocês que nessa semana nós falamos sobre a ponte, nessa semana falaríamos sobre a pedra. Diga assim, a pedra, que é a esperança. Quem é a pedra, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Atos, no capítulo 4, verso número 11, diz, este é Jesus, diga Jesus, a pedra rejeitada. Esse versículo faz uma alusão, uma comparação direta a um texto de Salmos profético, que fala que os arquitetos, os engenheiros, rejeitariam a pedra e essa pedra se tornaria angular. Eu vou explicar para você já, talvez você já saiba, mas antes de explicar, eu quero ler esse texto. Atos está fazendo menção. Atos 4:11 diz, este é Jesus, a pedra rejeitada, ou seja, os construtores, aqueles que estavam pavimentando o caminho, olharam esta pedra e disseram, esta pedra não serve para a nossa construção. Você está entendendo? Amém, irmão? Essa pedra foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou, ninguém a tornou, ela se tornou a pedra angular. Então Jesus é a pedra, o salmista está profetizando e o autor do livro de Atos está declarando o que o salmista disse se cumpriu. Amém? Tudo que foi profetizado no Velho Testamento e nas velhas alianças foram cumpridas em Jesus. Amém? Até então, o povo vivia sobre a lei da estação, da dispensação, da aliança feita com Deus e Moisés. A lei mosaica estava em vigência. E suas 615 ordenanças. Amém? E aí, Moisés, para nós, da nova aliança, prefigura a lei. Porque é justa, mas não se cumpre. Não se cumpriu. Amém? E Jesus é prefigurado em Josué. E, na verdade, Josué e Jesus são a mesma palavra grega. Não sei se você sabia. A Bíblia King James, por exemplo, traduz alguns versículos que era para ser traduzido originalmente de forma mais assertiva por Jesus, pelo nome Josué. Se você ler aí alguns versículos em outras versões de Jesus, na King James está traduzida por Josué. Porque Josué prefigura Jesus, que tendo recebido a lei, a cumpre e entra na terra prometida. Amém, irmão? A lei era perfeita em seus atributos, mas ela não era capaz de salvar o mundo. A lei não era salvífica. A lei apontava para a salvação e a completude de cumpri-la em Cristo. Amém, irmão? Você está comigo? Hebreus, no capítulo 10, verso número 23, diz, guardemos firme a confissão da esperança. A palavra confissão aí, que estranho, irmão. Eu fico preocupado com alguns irmãos que não leem a Bíblia, de verdade. Ou se esforçam categoricamente para implicar e impor a sua verdade acima da verdade bíblica apenas porque eles não concordam com o jeito que nós, ou alguns de nós, ou outros falam.
Mas há uma graça naquilo que fazemos, porque a Bíblia não diz que nós seríamos reconhecidos pelo que falamos. A Bíblia não diz que seríamos reconhecidos apenas pelo que declaramos. Não seríamos conhecidos por aquilo que nós acreditamos ou nos vestimos. Nós somos reconhecidos pelo fruto. Diga assim, fruto. É inegável o fruto da fé. E eu quero trazer isso à memória, porque na próxima semana nós falaremos sobre a porta. Amém? Recapitulando, falamos sobre a ponte, que é o amor. Hoje estamos falando sobre a pedra, que é a esperança. E na semana que vem falaremos sobre a porta, que é a fé. Amém, queridos? Hebreus, no capítulo 10, verso número 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Muitos de nós citamos esse versículo, sem entendermos de forma prática, ou sem esmiuçarmos de forma prática, o que esse versículo de fato quer dizer. Nós entendemos aqui, se lermos ele mais de uma vez, e todo o contexto da carta de Hebreus, e aí para tentar te ajudar um pouco, Hebreus é uma carta escrita por um autor desconhecido, porque não está assinada, falando sobre fé e trazendo novamente para o povo hebreu a esperança da sua confissão, que é Jesus, a esperança encarnada. Por quê? Porque o povo hebreu, nessa altura do campeonato, já tinha começado a perder a sua fé. Então a carta aos Hebreus é uma carta em defesa da fé. Toda vez que eu, pastor Vini, estou um pouco esmorecido na minha fé, eu recorro a esta carta. Porque apesar de saber que toda a Bíblia é uma Bíblia de relato de fé, todas as cartas paulinas tocam em fé, o Apocalipse vai tocar em fé, a Genese humana, no livro de Gênesis, vai tocar em fé, eu sei que o cerne da carta de Hebreus é o resgate da fé. Não uma fé em coisas naturais, mas uma fé no Cristo, que é a esperança da glória. Amém? Então ele vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança. Você lembra que eu estava falando agora na introdução? Que nós não confessamos o que nós queremos, nós confessamos o que a palavra diz, porque a palavra é o próprio Cristo. Então, quando o autor de Hebreus vai dizer confissão da esperança, ele está dizendo, confessem Cristo. Amém, irmão? Toda vez que existir uma dificuldade na sua vida, você não vai dizer de forma isolada e idiotizada, dinheiro venha, aleatoriamente, sem respaldo bíblico nenhum, sem entendimento nenhum. Se você disser ao dinheiro, ou recurso, à provisão, que ele se submeta à sua autoridade, você precisa lembrar que a sua autoridade está em... Então você pode dizer, em nome de Jesus, provisão, venha. Em nome de Jesus, saúde, se manifeste. Mas antes também de declarar, apenas um adendo, abre parênteses, você precisa saber se a sua vida é condizente com aquilo que você está crendo. Porque não adianta você dizer, Senhor, manda provisão, e você deve Deus e o mundo, a provisão vai chegar e tu nunca vai ficar satisfeito. Porque você não cumpre com os seus compromissos, porque você é infiel, porque você é mentiroso, porque você é ladrão, porque você é estelionatário. Não dá, irmão, para ser bandido e achar que Deus vai ficar servindo as suas maldades. Então, antes de você aplicar princípios bíblicos, que são lícitos, que são reais, estão disponíveis para você, saiba onde você está na história. Talvez você não esteja na história no lugar de receber. Talvez você esteja na sua história no lugar agora de se arrepender. Porque para toda provisão é necessário um pavimento de arrependimento. Não dá para construir uma casa na areia. Sim ou não? Porque vai vir a chuva, vai vir o vento, e essa casa vai ser derrubada. Não dá, irmão, eu vou falar no meu lugar de fala mais uma vez aqui. Não dá para você clamar por saúde divina. Estou babando uma caramba hoje. Essa luz aqui atrapalha, ela acende a baba. Não dá para clamar por provisão divina, saúde divina, se tu come igual um javali.
Gostaria que desse, de verdade. Mas não dá. Amém, irmão? Ó, como é que os amém diminuem? Não dá, queridão. Tem 8 horas de trabalho. Se você é CLT. Não concordo com escala, irmão. Tá vivendo lá? É lá que você tá. Então, amém. Tem 8 horas de trabalho no seu dia. 9, contando com a hora de almoço. Aí, porque ninguém tá vendo, tu quer tirar 2 horas de almoço. Vai 77 vezes no banheiro. Tem uns irmãos engraçadinhos que ainda falam que... O quê? Dorme no banheiro. Tem uns irmãos engraçadinhos que ainda falam que é o... Como é que essa palavra é uma palavra que vai ficar bem na internet? Necessidades remuneradas. Fora da internet, eu diria, cagada remunerada, né? O pessoal fala, fora da internet, essas coisas para não ser cancelado. Mas necessidades fisiológicas remuneradas. Amém, irmão? Você passar madrugada em casa acordado na internet, e aí cansado, você quer ir pro trabalho, a culpa é do trabalho que está cansado. Pastor não. Senhor, abençoa as mãos do meu trabalho. Estende a tua mão sobre o meu trabalho. Vou falar dos outros. Provisão, venha. Money, come here. Irmão, vai falar de linguagem de fé comigo. Eu tô andando há um tempo já nessa caminhada. Aí você fala isso no céu, o Senhor está te olhando e fala assim, esse trabalho aí é provisão, filhão. Só que o teu chefe não te promove porque tu é vagabundo. Porque tu não presta. Um bom pai sabe quem é o filho, irmão. Alô? Dinheiro, venha. O que você está fazendo? Estou deitado no sofá, irmão. Eu conheço um cara aqui. Vou falar o nome dele porque a gente tem intimidade. De vez em quando ele aparece aqui no almoço com uma marmita. É o Dodô. Dodô, todo dia, se puder, ele me liga. Já está na igreja? Vamos almoçar? Aí eu marco meio-dia, aí aparece um cliente, ele joga meu almoço para 1 da tarde. Pensa num cara que trabalha. As pessoas sabem, irmão, quem trabalha e quem não trabalha. Se as pessoas sabem, imagina Deus, queridão. Nós não podemos ter a nossa esperança, manter firme a nossa confissão de esperança, se nós não entendermos o que está escrito depois da vírgula. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Está escrito aí ou não? Mas aqui tu não repete. Tu só repete assim, ó. Pois quem fez a promessa é fiel. Sim ou não? Só que quem fez a promessa prometeu para todos. E ele é fiel aos que não vacilam. Porque vacilar dentro do contexto bíblico e pecar significam a mesma coisa. A Bíblia diz que tudo aquilo que você não faz em fé é pecado. Pastor, eu achei que era só pornografia. Achei que era só roubar. Achei que era só matar, que fosse pecado. Não, esses são pecados morais, obras da carne. Mas pecado bíblico, vacilo bíblico, é tudo aquilo que te desvia do alvo. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. E aí quem vai julgar? Você. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Vou responder já para você parar de botar isso na caixinha do Instagram, amém? É possível fazer tatuagem em fé? Irmão, tudo que você faz é possível ser feito em fé. Alô? Tudo. Porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Ele não
atuará de vez em quando precisar acreditar em fé. E o que é fé? O autor de Hebreus vai dizer, a fé é o firme fundamento dos fatos que se não veem. A convicção dos fatos que se esperam. A nossa fé está na esperança. E por mais que erroneamente alguns irmãos usados pelo diabo utilizem esses textos para coisas, pastor, você não crê que Deus pode dar coisa? Creio, mas a intenção do texto não é sobre coisas. É sobre fé na esperança. Sim ou não? E aí, claro, a Bíblia também vai dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. Coisas estão condicionadas a isso. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das minhas necessidades. Em fé, por intermédio, todas as nossas necessidades são pautas celestiais e espirituais, mas elas não são o cerne do entendimento da esperança. Qual é o cerne do entendimento da esperança? Jesus! E aí é algo que eu quero que você grave aí no seu coração e anote no seu bloco de notas. Esperança não se manifesta em ambiente pacífico. Ninguém precisa esperar o que já está feito. Ninguém está esperando provisão com a conta bancária cheia. Ninguém está esperando saúde se você está vivendo e não tem um diagnóstico de doença. Você está achando que está tudo bem. Você só começa a crer na esperança da cura, manifesta em Jesus, na sua morte e ressurreição, a partir do momento que incredulidade chega, que notícia ruim chega, que tempestade chega. Aí você precisa manifestar a sua esperança, que está em Cristo. Mas esperança não aparece em ambiente favorável. Eu quero te contar uma história bem rápida. Existe um lugar chamado Éden. Quem conhece? Já foi lá? Eu ouvi falar, então tu não conhece. Sim ou não? Sim ou não? Éden era um lugar perfeito dentro de um mundo maravilhoso que Deus criou. Era o lugar da provisão, cercado por 4 rios, todos os frutos, todos os alimentos necessários para uma vida próspera e abundante. Não só isso, a autoridade tinha sido delegada ao homem, não só para usufruir dessas coisas, mas para sujeitar essas coisas com a palavra do seu poder. Quem está aqui? Gênesis vai dizer que toda autoridade foi dada ao homem no Éden para subjugar a natureza. Amém? E aí, nesse cenário de tudo beleza, tudo tranquilo, Adão não estava esperando nada. Sim ou não? Adão não estava com expectativa de um salvador. Ele já estava salvo. Sim ou não? Adão não estava com expectativa de saúde. A saúde dele estava ok. Sim ou não? Adão não estava esperando dinheiro. Porque, afinal de contas, ele nem precisava comprar nada. Sim ou não? Sabe, queridos, a gente precisa trazer às memórias esses entendimentos para que o Senhor possa operar em nós o que de fato nós dizemos crer, mas não andamos conforme estamos dizendo que cremos. Porque deixa eu te perguntar uma coisa para você. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? E aí talvez algumas pessoas, por conta de uma vida de pecado, estejam achando que perdeu a sua salvação, e falaremos um pouco disso no apelo daqui a alguns segundos, minutos. Povo besta, né? Meses. Minutos. Algumas centenas de minutos.
Eu não estava falando? Quem é salvo em Cristo Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Tem certeza? Certeza, certeza. Certeza absoluta. Por que você tem certeza? Como você tem certeza? O que te dá a certeza? Qual é a ferramenta bíblica que te dá essa certeza? O que existe na Bíblia, na palavra, em Jesus, que te garante essa certeza? A fé é a... Pela fé, você tem certeza da sua salvação, sim ou não? O problema é que nós nos acomodamos a crer só naquilo que nós não estamos vendo. Porque é fácil crer em algo vindouro. É fácil se achar salvo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você já chegou na eternidade? Então como é que você acha que você é salvo? Alô? Você não está lá? Você já está no jardim celestial? Sim ou não? Como é que você tem certeza, irmão? Você não chegou. Por causa da... A fé é o poder... E nem estou falando sobre fé ainda. Fé é semana que vem. Para tu ver como é que vai ser o esquema. Que o bagulho vai ficar louco. A fé é a certeza. Você está hoje vivendo num mundo caótico e perdido. Mas você se vê pela fé lá no jardim celestial. Sim ou não? Você é curado? Talvez alguns aqui não estejam se vendo curados. Tem diagnóstico médico, está sentindo dor. E a mesma fé que está dizendo para você que você está lá no jardim celestial, ainda vivendo no mundo caído, te garante que você é curado mesmo estando sentindo dor. Faz sentido, irmão? Quem está vivendo a melhor fase na sua vida financeira aí, dá um glória a Deus. Olha como é que diminui. Quem aí está com... Agora sim, eu não quero que você declare em fé agora para não estragar o meu exemplo. Muito de você formar pessoas na fé, que às vezes você quer dar um exemplo, dá ruim. Mas quem aí está com todas as contas pagas? Dá glória a Deus. Não, nem fé não. Você tá, se toda essa galera está com as contas pagas e tem gente aqui faltando, é porque você não está repartindo bom. Peguei no carro, né? Alguns de nós estão passando necessidade financeira e não estão crendo que a provisão é para nós, porque é algo tangível. Você crê, é muito mais fácil, por exemplo, quando você vai orar por cura, você crê na cura de alguém do que você crê que pode ser curado. Porque, afinal de contas, os sintomas estão dizendo, falando uma voz mais alta do que a sua voz de fé. Sim ou não? Mas a mesma fé que garante para você a salvação em Cristo Jesus, lá na eternidade, garantiu para você a libertação da dor, da doença e da falta. Sim ou não? A palavra que é traduzida do grego para salvação é a palavra sozo. S-O-Z-O. A palavra sozo também é utilizada na Bíblia todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre cura. A palavra sozo também é utilizada na Bíblia todas as vezes que a Bíblia vai falar no Novo Testamento sobre plenitude, sobre prosperidade, sobre salvação. Seja salvação de um mundo de trevas, ou salvação de uma dor física, ou salvação de uma falta financeira. Todas as vezes a Bíblia Jesus usa a palavra sozo. O que eu posso entender isso com o entendimento bíblico? Todas as vezes que a salvação que você está crendo, que tem lá na eternidade, que você ainda não vive, mas sabe que está lá, se manifesta com tudo aquilo que Jesus garantiu para você na cruz do Calvário. Quando eu e você mantemos firme a
a nossa confissão de esperança, sem vacilar, nós estamos crendo que temos direito, não por obras, para que ninguém se glorie, e porque nada que nós pudéssemos fazer se sobreporia ao sacrifício perfeito que só estava em Jesus. Não é por obras. Eu estou crendo por uma graça que me alcançou. Pastor, e se eu não for curado? Deus permanece sendo porque fiel. Amém, irmão? Porque quem fez a promessa é fiel. Alguns de nós experimentaremos a cura plena, a provisão. Na verdade, todos nós só experimentaremos a alegria plena, cura plena, saúde plena, abundância plena, provisão plena na eternidade. É inegável, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas Ele pode e vai salvar você em meio às aflições, porque Ele ainda está tentando resgatar um mundo caído. Ainda existem pessoas que precisam ser resgatadas por você. O entendimento dos nossos irmãos para que os dons não tenham continuado era porque o ministério apostólico de fundamentação já tinha sido feito pelos apóstolos naquela época e não seria necessário mais. Mas o texto de Efésios, que vai falar sobre 5 dons ministeriais, ele fala que os dons ministeriais estariam em operação até que todos nós alcançássemos a plenitude da unidade da fé. Isso aconteceu? Então, milagre é necessário. Milagre não é para o céu, porque lá no céu estaremos plenamente satisfeitos novamente na Éden celestial. Tudo aquilo que estava no Éden e foi perdido por nós pelo pecado de Adão, foi reconquistado em Cristo. Nós cremos nessa época pela fé e já vivemos lá pela fé. Mas quando aquele lá que nós estamos crendo pela fé se manifestar também naturalmente, nós não precisaremos mais de milagre, porque o milagre se transformará em realidade. Sim ou não? Mas enquanto estamos aqui, Deus, através do seu Filho Jesus, que também é Deus, enviou o seu Espírito, que também é Deus, para que nós não ficássemos desamparados. Jesus Cristo afirmou que o Espírito Santo da verdade era o penhor dessa aliança, dessa dispensação. O que é o penhor? É a promessa física de que o Filho voltará para te buscar, para que você viva plenamente. Para que você não sofra prejuízos nessa terra, para que você viva uma vida plena. Se você cumpre princípios, Ele te deu um penhor dessa esperança. Esse penhor dentro de você, sobre você, é a garantia de que você pode vencer acima de toda dificuldade. Jesus Cristo disse que nós seríamos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? É não ter feito nada por mérito próprio e andar vitorioso porque alguém decidiu me amar. Ele vence o pecado, Ele vence a morte, Ele vence o inferno e nos dá de presente a condição de vivermos uma vida plena. Para quê? Para esbanjar? Para quê? Para criar filhos mimados? Não, você é o resplendor nessa estação da glória de Deus em Cristo, para que o mundo queira o que você alcançou. Ah, pastor, eu achei que era porque Jesus me amava. Irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Não é porque Deus amou o alecrim dourado. Deus não amou o único, o Marcos, de tal maneira. Ele ama o Marcos, o Patrick e o Gabriel dentro do entendimento de coletividade, o corpo de Cristo. Amém, irmão? E porque Deus ama o mundo de tal maneira, Ele envia seu Filho. E o seu Filho é conhecido como a pedra que foi rejeitada. Rejeitada por quem? Por aqueles que eram detentores da construção teológica da época. Mas o texto vai dizer que a pedra rejeitada se torna a pedra angular. E aí, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte. Toda vez que uma construção daquela época, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Toda vez que uma construção daquela época, na época de Jesus, onde esses textos estavam sendo escritos, é por isso que nós precisamos entender o contexto, para nós conseguirmos aplicar ao que nós vivemos hoje, porque diferente das construções que são feitas hoje, da maneira que nós fazemos hoje, naquela época,
eram feitas de uma forma mais arcaica, segundo a tecnologia da época. Sim ou não? Naquela época eles iam lá, os pedreiros quebravam as pedras com as suas talhadeiras, martelos, sei lá quais ferramentas eles utilizavam. E aí, algumas pedras não saíam dentro do molde que eles precisavam. Vamos supor que eles queriam pedras quadradas, e aí saiu uma pedra que rachou no meio, ela virou uma pedra triangular, ou uma pedra angular. E aí, esses trabalhadores rejeitavam essas pedras para continuar construindo os muros. Só que, ao final de toda a obra, e aí eu quero que você imagine um muro. Está imaginando um muro aí? Tenta imaginar um muro de uma série, de um filme medieval, com uma pedra, aquela pedra bege, amém? Aquele deserto em volta. Você está imaginando aí? E aí esse muro de um castelo com aquelas pedrinhas todas empilhadas. E aí, ao final de toda a construção, esses trabalhadores, eles iam para aquele lugar, lá onde as pedras rejeitadas estavam, e pegavam uma daquelas pedras angulares, porque elas finalizavam a última parte da construção, que era a porta. Essa pedra se transformava no sustento de toda a muralha. Também é conhecida como pedra de esquina, porque é uma conexão de esquina de todo o muro, que culmina numa pedra que antes era rejeitada, mas agora se tornou primordial para que toda a estrutura permaneça. Por isso que o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de fundamento. Todas as coisas estão presas, sustentadas pela força do seu poder, do sacrifício que só ele poderia fazer e da ressurreição que só ele poderia iniciar. Ele é o primeiro ressurreto de muitos irmãos. Sim ou não? Como ele foi ressuscitado, todos nós seremos também ressuscitados com ele. Amém? Ele é o sustento, ele é a pedra angular. Eu quero, nos últimos 2 minutos, e o Ministério de Louvor pode voltar, dizer 3 coisas para você que vão te ajudar na sua espera. 4 coisas. A primeira não estava escrita aqui. Por que Jesus é a esperança? Você já se perguntou isso? Porque muitos de nós chegamos na igreja e nem sabemos que estamos esperando alguma coisa. Mas todos nós concordamos que ao chegar aqui estávamos esperando algo que nem sabia que estávamos esperando. Quando nós nos rendemos a Jesus, e eu lembro bem quando eu fiz isso, lembro bem de testemunhos de muitos irmãos meus que fizeram isso, nós nem entendíamos muito bem o porquê levantamos a nossa mão no momento de apelo. Afinal de contas, aquele conhecimento era muito novo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é uma obra teológica de pregação. A pregação é o construtor colocando as pedras. Quem coloca a pedra angular é o Espírito Santo, que era a pedra que faltava para todo o muro fazer sentido da sua vida. Então a sua vida você está vivendo, mas algo falta, você nem sabe o que falta. Mas você começa a ouvir sobre a esperança, sobre a pedra, sobre a fé, sobre o amor, e falava assim, caraca, eu não tenho isso aí não, acho que está faltando isso. E ao longo da pregação o muro é sendo construído. E no final da pregação, quando nós fazemos o apelo, o Espírito Santo passa na ponte do amor de alguém que te resgatou e te trouxe até aqui à igreja, atravessa esse lugar, pega a pedra que é Jesus, que o apóstolo Paulo vai chamar de fundamento, pedra angular, pedra de esquina, e encaixa naquele lugar do seu coração que estava faltando. Aquele lugar que você estava tentando preencher com amores, aquele lugar que você estava tentando preencher com droga, aquele lugar que você estava tentando preencher com trabalho, aquele lugar que você estava tentando preencher com amor de pai que você não teve, com amor de mãe que você não teve.
com a sua sexualidade deturpada, com a sua promiscuidade, com todas as obras que você poderia fazer ao longo da sua vida inteira, seja qual for a sua idade, você estava tentando correr atrás de preencher esse vazio que estava lá, que você nem sabia que estava vazio, você apenas estava vivendo, mas ouvindo a pregação do Evangelho da Esperança, algo nasce no seu coração, e aí o Espírito Santo, que tem o poder de fazer a obra completa, encaixa lá e você fala, eu preciso disso. Era isso que eu queria, era isso que eu precisava. A droga não preenche, a alegria natural não preenche, a bebida não preenche, o meu pai não vai preencher, ninguém vai preencher. Só Jesus podia preencher esse lugar. E aí, uma vez que você estava esperando a salvação chegou. Uma vez que você estava esperando cura, cura chegou. Uma vez que você estava esperando provisão, provisão chegou. E você passa agora a fazer o que todos nós, irmãos, estávamos fazendo antes de você chegar. Nós estamos novamente esperando a esperança. Porque aquele que prometeu que é fiel, disse que vai. E aí, olha que paradoxo lindo. Para você, ele já voltou. Porque você acha, que você crê no seu coração que você é salvo. E o seu papel é clamar Maranata, não só para você, porque o Espírito e a noiva já dizem vem, mas para que o seu irmão, que não sabe que precisa, entenda que precisa e queira vir para o lado de cada muro, que a pedra está posta para clamar junto com você Maranata também. Essa é a obra redentora de Cristo. Esse é o Evangelho da Anunciação. Essas são as boas notícias. A boa notícia não é vinha para cá para você ser próspero. Não, irmão. Prosperidade bíblica é um lugar de andar em princípio. Se você está aqui e não cumprir princípio, você não vai ser próspero. Se você está aqui e ser negligente, você não vai ter saúde. É andar em princípio. O mundo que anda em princípio já colhe desses princípios. É uma lei universal. O que nós estamos dizendo é sobre uma salvação que não é garantida cumprindo nada. Se eu subir monte, eu não sou salvo. Se eu fizer jejum, eu não sou salvo. Se eu fizer caridade, eu não sou salvo. Eu sou salvo se o meu coração crer para a justiça e a minha boca confessar para a salvação. Sim ou não? Primeiro ponto de quem está esperando para a gente terminar. O Ministério de Louvor já está aqui? Toca para eu saber que vocês estão aqui. Primeiro ponto, para a gente começar a encerrar. Quem espera a esperança não anda triste. Sabe, irmão, para com essa... Eu sei, talvez alguém tenha te ensinado isso. Eu vou me compadecer do seu ensino errado. Algumas pessoas dizem, por não entender o texto bíblico, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não? Nós podemos entender pela Bíblia que o diabo de fato é assassino, ladrão e mentiroso. Porque ele é mentiroso desde o início, a Bíblia diz isso. Mas o texto que fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele fala sobre falsos mestres. Sobre aqueles que ensinam coisa errada. Seja uma pessoa que diz que é bíblica ou não. Qualquer pessoa na sua vida que tenha te ensinado algo que não é um princípio bíblico regido pelas leis universais de Deus, é um falso mestre. E aí eu não quero que você pense na pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Eu quero que você pense no espírito enganador que está sobre a vida da pessoa. E aí sim você pode atribuir ao diabo. Sim ou não? Talvez você tenha aprendido até aqui que a forma de você ser ajudado é ficar choramingando pelos cantos. Talvez você esteja apenas repetindo um padrão da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, papagaio, periquito, amigo, sei lá, quem te criou. Ou um dia você se deparou com alguém assim, você acha que aquele é o jeito certo. Irmão, mas eu vou te falar, o jeito bíblico é andar em alegria, porque a Bíblia fala que a alegria é fruto do Espírito.
quem está esperando a esperança voltar, anda em alegria, não anda triste. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Para que vocês não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Vou ler de novo. Para que vocês não se entristeçam. Como assim, pastor? Eu estou esperando, mas eu me entristeci. Há uma diferença entre receber uma aflição que pode causar tristeza e permanecer triste. Você entende isso? O pastor Paulo vai dizer, tente por motivo de grande alegria o passardes pela tribulação. Não é, tente por motivo de tamanha alegria ficar a vida inteira atribulado com problema. Não, irmão. A alegria do crente é porque em meio à tribulação ele é aprovado. E quando aprovado, essa tribulação produz nele um fruto de esperança. A sua fé aumenta. Ele encara desafios mais altos. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo hoje. Talvez um dia de muita tristeza para alguns aqui. Mas eu vou te dizer, a alegria vai te tirar desse lugar. Dá uma boa rajada de gargalhada, irmão. Vai confundir o diabo aí. Às vezes eu me controlo para não assustar os meus irmãos, de verdade. Você está achando que não, mas é verdade. Essa semana o Rai me mandou mensagem, na verdade a Vicky. Bloqueia o número, posso contar isso? Bloqueia o número do Rai aí, porque ele acabou de ser assaltado. Como eu não estava na frente dele, para não ser mal interpretado, eu fiz assim em casa. Ah, diabo! Você não vai parar o meu grandão. Falei em casa, cara. Eu vou te dizer já, irmão, para não te assustar na hora e não me compadecer com a sua dor, eu vou fingir que eu tô... Mas é um fingimento santo, que é para não te repelir de cara. Mas se eu tiver um pouquinho mais de intimidade contigo, eu vou dar risada junto com você. Porque não há notícia dessa terra que se compare à notícia da esperança encarnada, irmão. Não há. Ah, pastor, você não sabe da minha dificuldade. Eu não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive. Segundo e penúltimo ponto. Quem espera sabe quem é o Deus da esperança. Todo mundo que está esperando alguma coisa. Quem está esperando algo que não sabe o que está esperando, não está esperando nada. Porque a fé espera, é o que o texto vai dizer. Firme fundamento dos fatos que quem está crendo está esperando. Eu não digo, pai, provisão na minha casa. Pai, contas pagas. Pai, sustento para minha família. Pai, promessa. Eu não declaro essas coisas em fé, não esperando que elas se manifestem, irmão. Pelo contrário, quem anda em fé está dizendo, provisão, venha. Sair na internet vai dar pano para manga. Eu lasquei com vocês também. Quem está esperando o seu Salvador salvar você, não do plano redentivo, porque isso já está feito, mas salvar você da aflição do justo, está crendo que vai chegar. E aí quem espera com esperança, não espera pedindo, ele pede, no outro dia ele está rindo. Pense da rindo, Vinícius.
Você não está com problema? Você falou ontem para mim que você estava com problema no trabalho, mas ontem eu declarei em fé. Hoje eu já estou esperando. Quem espera não fica pedindo. Quem espera está esperando, pô. Acorda, irmão. Todo dia vai orar por cura. Eu tenho uma doença, pastor, incurável, irmão. Eu me compadeço. Deve ser difícil pra caramba ter um negócio desse. Eu não estou descredibilizando tua dor, não. A minha fé não descredibiliza a tua dor. A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. A diferença é que talvez você esteja chorando de tristeza e eu vou estar chorando de alegria. Mas eu vou chorar contigo. Não vou me compadecer, não vou me validar a sua dor. Não. Mas eu estou bem certo de que aquele que prometeu é fiel. Quem espera não fica pedindo. Quem espera está esperando. Parece bobo, mas é verdade. Quem espera não fica todo dia, me cura. Quase que Deus falando para você, talvez esteja falando para você nessa manhã, eu já ouvi! Na primeira pregação, na primeira oração, eu já ouvi, queridão. Eu estou esperando a tua postura. Jesus falava, ei, você quer o quê? Eu quero andar. Levanta. Ele não falou, fica aí pedindo, tá? Todo dia você pede mais um pouquinho. Vai lá, vai em paz, queridão. Toma aqui 2 moedinhas. Não, irmão. Ele falava, levanta e anda. Porque a fé tem uma atitude concernente. Pastor, você não sabe. Não sei mesmo. Mas eu sei que a Bíblia diz que os únicos motivos pelos quais as coisas não se manifestam na minha e na sua vida é falta de fé. Ah, pastor, muito sério isso aí. É sério, irmão. É bíblico também. Jesus não pôde operar alguns milagres na sua terra natal. A Bíblia vai dizer que era por falta de fé, incredulidade. Pastor, você está me acusando, dizendo que eu não sou curado pela minha falta de fé? Não, eu não, a Bíblia. Eu me compadeço. Semana passada eu falei para vocês, a minha filha estava com 40 graus de febre, irmão. Eu sou maluco de dizer para você uma coisa que eu também às vezes vacilo. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel. Às vezes, irmão, você vai ver algo instantâneo acontecendo. Às vezes, irmão, o milagre não vai ser a cura instantânea, mas vai ser uma cura progressiva. Às vezes o que o médico disse que duraria 10 anos vai durar 2. A gente não sabe, queridão. Eu não tenho todas as respostas, porque Deus, na sua soberania, não nos revelou completamente individualmente. Eu tenho a revelação bíblica do qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus bíblica é curar. A vontade de Deus bíblica é prosperar. A vontade de Deus bíblica é salvar. A vontade de Deus bíblica é que você ande em alegria. É o texto bíblico que diz isso. Amém ou é de mim? Quem espera sabe quem é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, verso número 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Terceiro e último, quem espera anda convicto. Anota isso. Por quê? Porque a Bíblia vai falar nesse texto, em Hebreus, que a nossa alma está ancorada na esperança. O que significa isso? A nossa alma simboliza os nossos sentimentos, o nosso raciocínio lógico, aquilo que nos prende ao natural, à psique humana. O seu cérebro está tentando responder a todas as coisas. E às vezes a fé vai falar para você crer. A crença está além ou está para além daquilo que os olhos e o raciocínio podem explicar. Você está comigo? A fé está muito acima do que o livro pedagógico pode nos explicar.
A fé nos faz crer contra a probabilidade. Amém, irmão? Sim ou não? A alma que representa esse raciocínio lógico que tenta organizar tudo, explicar tudo. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 6, verso 19, que ela deve estar ancorada na esperança. A esperança está coligada à fé e a alma coligada ao raciocínio natural. Quando o nosso raciocínio natural está ancorado à esperança, pode ter a tempestade que for nesse mar. O barco que está preso na esperança não vai virar. Ele pode balançar, ele pode sentir o vento, porque a fé não nega a circunstância. A fé de Pedro não negou a circunstância, ele estava no meio de uma tempestade. Jesus disse, vem, pisa no mar. Ele pisou no mar. E aí você pode dizer, chacotar de Pedro, que ele começou a afundar, mas ele foi até uma boa parte do caminho, irmão. Porque a Bíblia diz que no meio do caminho, ele ouviu o vento, e aí a sua fé foi tirada, roubada, a semente da fé do seu coração. E ele começou a crer mais nas circunstâncias do que naquele que deu a palavra. É assim na sua vida, na minha, sim ou não? Agora, se eu e você estamos com a nossa fé, a nossa esperança ancorada, a nossa alma, o nosso raciocínio, a nossa psique ancorada na esperança que é Jesus, pode passar a tempestade que for, você não será consumido, irmão. Pastor, eu creio em cura, mas estou há 10 anos doente. A sua fé está ancorada, a sua alma está ancorada. Se sim, o fruto vai chegar. Agora, quanto tempo você passa lendo sobre o seu diagnóstico na internet e quanto tempo você passa lendo sobre a sua cura na palavra? Manter firme uma convicção só é possível se você sabe sobre o que você está crendo. Quanto tempo você passa dando refresh? Como é que chama isso? Recarregando, desculpa. Quanto tempo você fica recarregando o seu saldo da conta bancária, esperando que as suas moletas da fé mandem alguma coisinha, uma esmolinha para você sair desse buraco? E quanto tempo você está esmiuçando a palavra, esperando entender aquilo que você tem direito? Ah, meu irmão, se você quiser me explicar o contrário, eu vou dizer para você, chegou tarde. Você não estava aqui no culto de quinta-feira, mas eu estava. E aí eu contei um testemunho e vou contar de novo para você, que ficou com medo da tempestade e não veio. Está tudo bem. Posso contar? Eu arrumei esse sanhaço da obra essa semana, eu falei para vocês. Falei, vou fazer uma obra, preciso ocupar homem de verdade, mulher de Deus de verdade, está ocupado, trabalhando, enquanto o diabo está trabalhando, tu não pode ficar parado não, tu tem que trabalhar também, irmão. Ocupar tua mente com um problema a ser resolvido. Sabe o que eu cacei sexta-feira? O Espírito Santo mandou caçar problema, irmão. Manda mensagem para os outros para perguntar qual é o motivo de oração, é caçador de cabeça. Eu sou o maior caçador de problema que tem aqui, irmão. É o pastor. Pastor que não caça problema, não está pastoreando nada, irmão. Eu quero saber da tua dificuldade para me alegrar contigo. Para eu rir com você, orar com você, festejar com você, acompanhar você. Eu não sou psicólogo, irmão. Eu não vou fazer um método, sei lá das quantas, te diagnosticar, passar droga para você. Não, irmão. A droga que eu vou te passar, eu estou viciado há muito tempo. É a fé. Todo o meu diagnóstico no meu consultório pastoral é o mesmo, irmão. Fé para você. Fé para você. Fé para você. Fé para você. 3 vezes ao dia. Hebreus. Pedro. Sim ou não? Só pode subir. Estou tentando terminar. Vou terminar agora. Hebreus
Hebreus capítulo 6, verso 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Você está firme e seguro? Está firme e seguro? Você está firme e seguro? Está firme e seguro, irmão? Então por que você parou? Por que você parou, irmão? Ah, meu irmão, minha irmã, você está firme e seguro? Então por que você parou de falar? Por que você parou de crer? Por que você parou de orar? Por que você parou de semear? Por que você parou de abraçar? Por que você parou de amar? Por que você parou de declarar? Por que você parou de ser quem Deus chamou você para ser? Você está sendo alguma coisa e essa coisa não é aquilo que Deus chamou, porque você parou de crer. Quem está firme e seguro é inabalável. A fé hoje a esperança hoje está tornando você inabalável. A esperança hoje está tornando você imparável. A esperança hoje está tornando você detentor da possibilidade de fazer um estrago nesse mundo. Irmão, se a Igreja United de Bela Vista for mais espiritual do que carnal, nós faremos um estrago nesse lugar. Não ficará um morador de rua, não ficará uma família sem comida, não ficará um pai de família sem emprego. Se eu e você formos homens e mulheres de Deus que andam no Espírito Santo, não haverão pessoas aqui com problemas financeiros. O apóstolo Paulo diz isso a Coríntios: só existem dentre vós aqueles que estão mortos ou cansados, porque vocês não entenderam o evangelho da conciliação. Vocês não entenderam como andar em igreja. Quando nós entendemos como andar em igreja, nós não viremos mais aqui sem trazer alguém. Nós estaremos envolvidos com todas as causas, irmãos. Estatisticamente, 8% da igreja brasileira é generosa com dízimos de ofertas. Eu não quero falar sobre dinheiro com você hoje, não. 8%. Se eu sei que as pessoas só investem naquilo que elas acreditam, eu estou dizendo para você que 92% da igreja não acredita no que nós estamos falando aqui. Ou só acredita no que quer acreditar. Que é uma coisa que me deixa indignado, irmão. Quando uma necessidade se levanta e a igreja não tem dinheiro para ajudar. E é muito! Toda hora! Toda hora tem que dar a mesma desculpa esfarrapada. Não dá, irmão. A igreja só tem dinheiro para pagar o aluguel. Não dá, irmão. Não dá, não dá. Eu estou de verdade cansado de dizer não dá, irmão. Estava dando um exemplo da Eva e parei. Viajei na maionese. Estava assim a semana. Arrumei esse sanhaço, essa obra. Começamos a quebrar tudo. Fechamos no meio do quebra-quebra. O Juan fechou o pedreiro. Só tínhamos o dinheiro do pedreiro, não tínhamos dinheiro do material. E aí Deus falou comigo para me movimentar. Comecei a me movimentar em fé. Alguns irmãos, alguns poucos irmãos dos homens que tem no grupo, eu não vou falar quem, você sabe da tua vida, irmão. O problema é seu, não é meu. Mas eu botei meu nome lá em primeiro, porque eu comecei o negócio e eu acredito no que eu estou falando. Levantamos em 3 dias R$1.400. Compramos a primeira parte do material. Uma irmã, que não estava no grupo dos homens, mas estava crendo naquilo que nós estamos fazendo aqui, se levantou. Um dia de manhã, sem dinheiro para comprar o restante do material, o Espírito Santo falou comigo assim: vai para a loja. Levei as crianças na escola, levei a Karen no trabalho, fui para a loja. 20 minutos até chegar numa loja chamada Obra Max. No caminho, 20 minutos orando em outras línguas. Orando em línguas, orando pelos meus irmãos, orando pela causa, orando pelo projeto, orando pela essa igreja. Porque, irmão, eu não sou maluco de dar minha vida aqui se eu não estou acreditando naquilo que eu estou dizendo para você. Talvez você não esteja acreditando ainda porque você está esperando algo físico se manifestar. Talvez você não esteja tão comprometido ainda porque você está querendo tocar na mão para ver o furo.
Talvez você esteja querendo entender para crer, irmão. A fé vem pelo ouvir. Se você não está com fé, você não está ouvindo. Eu declaro em nome de Jesus que o diabo solte os ouvidos aqui. Solte o entendimento dessa igreja. Se você estivesse ouvindo voluntário, você estaria ontem aqui no treinamento voluntário. Se você estivesse ouvindo o líder, você estaria aqui, ou pelo menos dado uma satisfação por não estar aqui. Irmão, nós não podemos nos acostumar com uma vida pacata, que nada acontece. Nada acontece porque eu e você somos infiéis, irmão. Nada acontece porque tu é carnal, chuchu. Porque a hora que eu e você nos levantarmos como homens e mulheres de Deus nessa casa, a gente vai fazer um estrago em São Paulo, irmão. Eles compraram, eles alugaram, a prefeitura alugou uma ferramenta, uma máquina chamada tatuzão, para fazer o buraco do metrô. Irmão, eles não sabem o que é buraco. Se eles verem o que o tatuzão da United vai fazer em São Paulo, eles estão achando magnífico, irmão. Foram lá na Europa alugar esse treco. Mas não sabem eles, irmão, o estrago no inferno que eu e você vamos fazer. Eu quero, irmão, que essa igreja seja conhecida como um oásis no deserto. Um farol em meio ao mar, irmão. Eu e pastor Akari estamos crendo, dando a nossa vida, vendo os frutos que ainda nem se manifestaram, de meninos e meninas sendo resgatados. Curso profissionalizante. Ah, irmão, a gente precisa acordar. Eu estou esperando a esperança. E você? Fui eu lá para a loja. Sozinho no carro, um doido. Ouvindo meu louvor pentecostal dos anos 2000. Cassiane. 500 graus. Bagulho louco, irmão. Quando começou, chegando lá, começou a tocar. Tem um homem de branco. Sabe essa? Não? Eu canto. Começou a tocar, estava chegando na loja. No meio da congregação. Tem um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, mas ele vai te dar água pra beber. Eu chegando na loja, irmão, chegando na loja. E aí eu entrei na loja, falei com o vendedor como se eu tivesse com dinheiro no bolso e não tinha nada. Enchi meu carrinho, o comitê desesperado. Cadu e a Jéssica, onde está pastor? Onde está o pastor? Ele vai gastar dinheiro, não dá, não dá. E eu lá na loja, e aí postei foto. Olha, estou na loja. Brincadeiras à parte, só para ilustrar, eles são cheios de fé também. Brincadeira de verdade. E aí cheguei e fiz um carrinho, 2.000 reais, 1.900 e uns quebrados. Uma irmã me ligou, a Evelyn. Preciso chorar publicamente, irmão, porque esse ato não foi normal. Não foi normal. Ela estava assinando a rescisão do trabalho dela. Ela estava saindo do trabalho. Qualquer um nessa condição guarda, não dá. Você não sabe o dia de amanhã, Chuchu. E você quer dizer para mim o que é fé? Você quer explicar para ela o que é fé? Copia, irmão. Faz igual o apóstolo Paulo disse. Sede, pois, imitadores da Evelyn, assim como ela está imitando a Cristo. Parafraseando. Pastor, estou aqui na rescisão. Deus falou assim para mim, liga para o teu pastor e pergunta o que ele está precisando. Eu, como um bom pastor bíblico, mesmo tendo contas pessoais, a primeira coisa que me veio na cabeça, estou precisando comprar coisa para a obra, mano. Inclusive, estou aqui, a vendedora está na minha frente, estou bem naquela hora de pagar. E aí eu não tinha entendido o tamanho do milagre ainda, mas a lágrima já começou a descer. Ela, beleza, pastor, vou mandar aí. Quando eu desliguei a ligação, 2.000 reais, irmão. Foi ou não foi, irmão?
A fé faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Você pode procurar o comitê, irmão, daqui, Jéssica e Cadu, pode procurar eles dois. Eles vão te dizer, vão te mostrar as contas da igreja. Essa igreja é uma igreja bíblica, irmão. Bíblica. Bíblico, que nós recebemos aqui como oferta, não paga 1/3 do nosso trabalho, irmão. Eu e Karen estamos empenhados, eu estou dizendo isso para te abençoar, irmão. Nós estamos empenhados com essa obra. A Karen trabalha em 3 lugares diferentes, enquanto eu estou trabalhando na igreja e regendo as coisas, ministerialmente falando, e as crianças. Essa mulher é o Júlio. Você quer falar sobre fé, Chuchu? Do nada! Uma mulher lá, onde com aquela primeiro negócio lá que você fez? Não foi Espanha, não. Espanha, Madrid. Do nada, uma pessoa lá de Madrid, na Europa, brasileiro, procurou um amigo nosso, ela é designer de exteriores, gerente de clínica, esposa, esses dias louca, falou, acho que eu vou fazer uma outra faculdade. Suado. Do nada, procurou um amigo nosso e falou assim, estou precisando de uma pessoa para fazer um projeto. Não tinha contexto nenhum. Ele indicou a Tária, fez um projeto de uma clínica em Madrid. Do nada, uma pessoa procurou a pastora Mari Santos, preciso de um projetista para fazer uma sala numa igreja na Alemanha. É Deus dizendo assim, sou eu que faço. Não botou currículo, não fez Instagram, não se divulgou, não, irmão. Quando você estiver envolvido de verdade com a obra, Deus vai fazer acontecer coisas que você não vai poder explicar. A única explicação é, eu estou esperando a esperança. Porque aquele que não está esperando nada está se esforçando, labutando. Está igual Adão que saiu do Éden, suando para ganhar dinheiro, suando para comer o pão, suando, se esforçando para conseguir fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que você não está mais na condição de Adão. Você agora está na condição de salvo em Cristo Jesus. Muito acima de todo principado, potestade, dominador do ar, desgraça, morte, desilusão amorosa. Amém, irmão? Comece a andar em fé, fique de pé, comece a andar em fé, comece a andar em fé, comece a declarar a sua esperança, comece a dizer ao mundo para o que você veio. Você ainda não disse, irmão, para os membros da sua família, ao que você veio fazer. A sua vida ainda não expressou completamente para os membros da equipe do seu trabalho, para o que você foi chamado. Quando eu e você começarmos a nos destacar, não pelos nossos talentos, mas pelas coisas que nós fomos chamados a fazer, você vai ver que essa igreja vai alcançar o maior nível que nós alcançamos até aqui.